Bem, pessoal, vamos começar então. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a ideia da fake news, tá? A gente já está cansado de saber que é um termo que se refere a notícias falsas, tá? O problema é que nesse momento em que todo mundo está acessando a internet para tudo, elas ficaram cada vez mais constantes e muito mais difíceis de serem detectadas, tá? Então, às vezes você entra num site que você já conhece, que você já acompanha tem muito tempo e quando você menos, assim, um detalhe mínimo ali, você percebe que não é o seu site mesmo, não é uma cópia descarada ali com informações e podem levar até outros problemas. Mas nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, as pessoas estão buscando informações e existem pessoas por trás disso, né, que buscam, além de visualizações, às vezes divulgar, né, uma informação que não é tão correta assim. Então, esse é um problema gigantesco. Primeiro, porque tem pessoas que não têm tanto acesso à informação. Então, qualquer informação que chega já é o suficiente para desencadear alguma ação, né? Então, a gente teve, por exemplo, no começo da pandemia, quando se falou em quarentena, as pessoas não entendiam o que era a quarentena, acharam que ia ter que ficar trancadas em casa sem poder sair para nada e correram para fazer estoques de alimento e tivemos um monte de problemas. Então, o que acontece? Essa informação chega para a gente e você pode ir atrás, né, de pesquisar em outras fontes, outros sites, né, ou ter outras confirmações, ou você pode simplesmente ler aquele título ali que geralmente é super chamativo, fala urgente, fala atenção, se preocupem, né, e o pessoal surta, né. Tem uma galera que tem prazer em repassar informações erradas, é verdade, tá? E sim, infelizmente as pessoas elas passam essas informações de maneira super infladas, né? Para chamar atenção, para ganhar visualização, para ganhar like, seja o que for. Informação errada nesse momento, a gente não precisa delas, né? O que eu queria separar para vocês eram algumas fake news que eu recebi durante a semana e que eu vi durante a semana, principalmente ligadas a receitas caseiras de como evitar, né, nesse momento da pandemia, o coronavírus, né, o Covid-19. A primeira que eu recebi foi a suplementação de vitamina D. Cara, isso aí para mim foi a melhor coisa do mundo quando eu percebi que ali tem um texto incrivelmente bem escrito, com um monte de informações, não cita nenhuma fonte, não cita nenhuma pesquisa, não cita nada. Simplesmente fala que é importante você ter a suplementação de vitamina D. Então vamos lá. Para começo de conversa, isso é uma tremenda de uma fake news, tá? A vitamina D, ela tem uma certa relação com a imunidade, tá? Com o nosso sistema imunológico, só que 30% dela nós conseguimos produzir, tá? Os outros 80% dela, você consegue produzir uma parte, tá? E os outros 80% de vitamina D que a gente precisa, eu consigo produzi-la através do contato da luz ultravioleta, né? Então, a luz solar, você sai no sol, você começa a sintetizar, né? Digamos assim, ativar a vitamina D. Então, você não precisa de uma suplementação de vitamina D. Se você tiver algum problema, se você não consegue manter, né, a taxa de vitamina D no ideal, você pode suplementar isso com a alimentação normal do seu dia a dia. A gente pode encontrar vitamina D em carnes, em ovos, laticínios, tranquilamente. Agora, você tem um metabolismo e você não consegue de maneira alguma controlar a quantidade de vitamina D, aí você vai fazer exames, você vai ter um acompanhamento médico para você fazer a suplementação. Por que eu estou falando isso para vocês? Se vocês tiverem uma hipervitaminose, né, uma hiperconcentração, uma grande concentração de vitamina D no seu organismo, você começa a ter problemas causados por essa suplementação de vitamina D. Basicamente, pessoal, essa fake news ela entra naquele problema da automedicação. A pessoa vê uma informação de que a vitamina D pode combater o coronavírus, ela corre na farmácia, compra um suplemento que tem vitamina D e toma ali 3, 4 comprimidos durante o dia, achando que vai estar se imunizando, né, se protegendo contra o vírus e não vai estar. Qual que seria o grande problema de você ter, né, a hipervitaminose de vitamina D? A vitamina D ela controla principalmente a quantidade de cálcio no nosso sangue. E quando você tem muita vitamina D, você começa a aumentar a concentração de cálcio no sangue,
começa a tirar massa óssea dos ossos em si, então seria muito perigoso. E essa quantidade de cálcio, ele vai começar a destruir alguns tecidos, principalmente, pessoal, os rins. E ele vai estar, essa quantidade de cálcio no seu sangue vai estar associada à formação de cálculos renais, são as famosas pedras nos rins. Então, por que isso é importante a gente falar agora? Já vou falar da vitamina C. Por que é importante a gente falar isso agora? Porque os hospitais, eles estão concentrando os atendimentos em pessoas que precisam de atendimento para qualquer outra coisa que não seja Covid. Uma outra parte do sistema de saúde está recebendo as pessoas com suspeita de Covid ou já com confirmação de Covid, e você faz uma suplementação de vitamina D sem necessidade e começa a desenvolver cálculos renais. Você vai parar no hospital. Né? Você vai precisar fazer um exame, você vai precisar ter um tratamento, às vezes até cirurgia. Então, o que acontece? Você está ocupando, né, um espaço no hospital que poderia estar atendendo nesse momento da pandemia outras doenças muito mais complicadas, muito mais sérias ou até já crônicas das pessoas, ou até o próprio Covid-19. Então, esse é o problema dessa fake news. Você cria um novo problema, né, que vai aumentar ainda mais o problema lá no caso da saúde pública, né, e privada também. Tudo bem? Essa aí foi bem legal, eu recebi ela. A outra que eu recebi bastante também é da vitamina C. Cara, e isso aí foi uma que deu para sentir na pele, que quando quando essa fake news da vitamina C explodiu, eu fui na farmácia e o valor daqueles suplementos de vitamina C estavam absurdamente caros, né? Absurdamente caros por causa realmente da procura, porque as pessoas achavam que, como o Covid ele tem sintomas parecidos com uma gripe, e as pessoas têm aquela ideia de que a vitamina C vai ajudar, né, na prevenção contra ali a gripe, aí eles foram atrás da suplementação da vitamina C. O problema é que a vitamina C também pode causar uma hipervitaminose, tá? Ela não tem relação nenhuma, não tem nenhuma comprovação de que ele vai lutar, vai auxiliar seu sistema imunológico, né? Então você precisa simplesmente manter os padrões, né? Essa da vitamina C foi uma que rodou a internet falando que você tinha que tomar uma água com fatias de limão ou abacaxi ali por dia para melhorar o seu sistema imunológico. Isso também não dá. E aqueles tabletinhos lá de vitamina C também que as pessoas compram para fazer a suplementação também não é tão necessário assim. Auxilia se você tiver com baixa vitamina, bacana, vai ajudar. Mas agora, hipervitaminose, né, você tomar em excesso, isso vai complicar demais, demais, demais mesmo, tá? Só para a gente continuar a falar sobre essas receitas caseiras, né? A melhor para mim foi a do gargarejo com água morna, sal e vinagre. Cara, eu nem imagino como deve ser fazer um gargarejo com uma mistura dessa, né? Uma água morna, né? Sal e vinagre, isso é muito complicado. A Jéssica pergunta, melhor o sistema imunológico, melhorar os... Então, Jéssica, o que a gente percebe hoje? Para você manter os níveis de imunologia, seu sistema imunológico bem, né, estável, seria você manter uma alimentação correta, descanso, diminuir o nível de estresse, que no meio de uma pandemia é quase que muito complicado, né, principalmente pela grande quantidade de circulação de informações diferentes, né, as incertezas que a gente tem, mas o descanso seria o melhor caminho para a gente manter o nosso sistema imunológico tranquilo. Agora, se você tem algum problema, né, já de saúde, é buscar controlar, manter a sua medicação em dia para que seu sistema imunológico esteja ali pronto e preparado caso você, né, seja cometido pelo vírus, tá, da Covid-19. Mel com açafrão e margarina no café, mito ou verdade? Minha avó bota fé demais, e minha mãe também, cara, já tomei demais isso aí para ajudar. No caso do gargarejo e essas outras receitas, eles podem aliviar alguns sintomas causados inicialmente pelo Covid-19, tá? Mas também alguns resfriados ou gripe. No caso do gargarejo, ele pode auxiliar um pouco na diminuir a irritação da garganta, né? Mas a gente tem que lembrar que é um vírus e ele entra dentro das células dos meus sistemas. No caso do Covid, ele ataca as vias aéreas respiratórias, né? Vias aéreas. Ele vai atacar realmente, principalmente o nariz, a garganta e depois descer para os pulmões. Se você já tem uma infecção, né, concentrada no pulmão, o gargarejo de água morna, sal e vinagre e
essa história de margarina no café e aí vai, isso não vai ajudar muito contra a infecção, talvez diminua a irritação aqui na garganta, mas não tem nada a ver, tá? Outra coisa que está relacionado com essa informação aí é falar que o vírus ele ficava alojado nas amígdalas, né? E aí esse gargarejo ajudava a lavar, a limpar. É muito complicado você falar uma coisa dessa, porque, por exemplo, eu não tenho amígdalas, né? Eu já fiz cirurgia, já retirei. Então, onde é que tá, né? O vírus ele está dentro de células especiais, principalmente relacionadas ao nosso sistema respiratório. Talvez essa lavagem vai diminuir um pouco do muco, que talvez vai formando à medida que você vai acumulando líquidos dentro do pulmão, mas que vai eliminar o vírus, esquece, tá? Obrigado, pessoal, obrigado. Agradeço, a participação de vocês aí é a melhor. Antes da gente continuar a falar das outras aqui, queria falar para vocês uma ideia de por que o vírus não vai ficar tanto tempo ali nas vias aéreas superiores, né? Por que não vai ficar só no meu nariz, só na minha garganta, né? Ele vai atacar principalmente as células do pulmão, né? Então ele vai atrapalhar as trocas gasosas. Como essa inflamação, essa infecção está acontecendo no pulmão, a concentração de líquido, né, de muco, vai ficar dentro do pulmão e vai atrapalhar os mecanismos da gente eliminar isso. Então o líquido vai enchendo o pulmão. Então não é igual uma gripe, por exemplo, que você vai começar a acumular catarro, né, por exemplo, coriza, ou vai começar a acumular muco na garganta, que você vai simplesmente escarrar, vai no banheiro, limpa o nariz e fica tranquilo. O pulmão não tem como tirar, né? Então esse seria o grande problema. E por que a maioria dessas ideias aí, ó, são fake news, né? Uma pessoa tinha perguntado lá no Instagram, e eu tinha até deixado aqui para separar para falar para vocês no comecinho, de onde eu estou tirando informações seguras, né? Como eu sou biólogo, né, estou acostumado a ler materiais científicos, né, divulgação científica, que são artigos um pouco mais complexos, um pouco mais blindados ali, a leitura é um pouco mais complicada às vezes. Estou procurando sites mais simples, né? Eu conheci vários dessa semana, mas um que eu indico para vocês assim, com a mão no fogo, tranquilamente, são os sites vinculados à Fiocruz, tá? Tem o grupo MAVE, que é um grupo muito bacana, o site deles é muito bacana mesmo, tá? Que tem muitas informações. Tem o Lagondata, que eu conheci ontem e eu virei à noite olhando informações lá, bem legal mesmo, tá? Dependendo do seu município, dependendo da sua cidade, seu estado, procurem os veículos oficiais, tá? Para vocês terem informações do que está sendo pautado na sua região, se decretou alguma coisa. Por exemplo, a região onde eu estou já decretou que a partir de tal dia é obrigatório sair com máscara, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então vai sempre nesses perfis oficiais. Tá com dúvida? Pesquisa, gente, pesquisa. Corrente de WhatsApp, sempre duvide. Aquelas informações que aparecem assim do tipo, ai, nossa, divulga isso antes que apaguem, antes que eliminem, viagem, tá? Tudo viagem. Então toma muito cuidado com esse tipo de informação, porque atrapalha, tá? Saudades também, muita saudade de vocês, com certeza. Uma relação ao uso da máscara, devemos todos usar? Então, ó, as primeiras orientações da OMS e também do Ministério da Saúde aqui do Brasil era que você tivesse a utilização das máscaras para profissionais de saúde que estivessem tendo contato, né, com pessoas, obviamente no ambiente hospitalar, e pessoas contaminadas ou com suspeita de contaminação. Agora, já está saindo a ideia de que todo mundo usar, né? O problema da máscara é o seguinte, nem toda máscara protege você e nem os outros, tá? Então todos os cuidados continuam os mesmos, só vai ter um paninho ali cobrindo seu nariz e sua boca. Por que eu estou falando isso? Porque já saiu estudo provando que se uma pessoa espirrar a, por exemplo, 4 metros de distância de mim, dependendo da corrente de ar que tiver, aquelas partículas de aerosol ou gotículas de água que ela espirrou, que ela liberou, gotículas de saliva, perdão, podem chegar até mim. Né? Então, estudo com uma simulação entre 2 corredores de supermercado. Então, a ideia de você estar com a máscara é essas partículas irem sendo, digamos assim, filtradas. Só que, à medida que você conversa, à medida que você vai respirando, essa máscara vai ficando úmida e você tem que trocar ela. Né? Tem até um link, depois eu vou colocar o estudo aqui para vocês,
do cara falando que o mínimo de máscaras que uma pessoa tem que ter é 4, daquelas que podem ser reutilizadas, tá? Aquelas lavadas e tudo mais. Aquela máscara N95, né? Se não me engano, N95 mesmo, que filtra até 95% das partículas e tudo mais, que tem uma trama que não permite a passagem do vírus, ela está sendo destinada diretamente a pessoas lá do sistema de saúde, tá? Então é muito difícil achar esse tipo de máscara e elas estão caríssimas, né? Caríssimas mesmo. Tive a informação de que uma caixa de N95 está chegando a R$ 150 e olha lá, a pessoa não tem nem estoque para vender e está vendendo a esse preço, perdão. Você acha que devemos continuar com os cuidados após a quarentena? Olha, uma coisa que, pelo menos no meio em que eu convivo, que eu estou vendo muitas pessoas falarem, muitas lives que eu acompanho, né, muitos podcasts que eu acompanho, muitas pesquisas que a gente está vendo, é que isso vai se tornar cada vez mais comum. Então, quanto mais a gente manter medidas de prevenção para qualquer doença, melhor, tá? Melhor mesmo. O problema é que nem todo mundo no Brasil tem essas condições, né? Não é todo mundo que tem condição de comprar uma máscara para usar a cada 2, 3 horas, né? Então, isso é impossível. Então, a gente pode continuar sim e deve continuar. Uma coisa que eu bati a tecla bastante com meus alunos antes da gente entrar com a quarentena ninguém precisava lembrar que lavar as mãos era essencial, né? Isso é uma coisa já cultural nossa, lavar as mãos. E nós tivemos que reforçar essas informações, porque as pessoas não estavam fazendo direito, né? Então isso era bem complicado, tá? Sim, a ideia da gente continuar com esses mecanismos, pessoal, de evitar essas contaminações é excelente. Higiene nos locais melhorou demais após o surto, tá? Antes de virar pandemia, já tinha melhorado demais, né? O contato das pessoas, não estou falando de deixar de ser carinhoso, de encostar nas outras pessoas, não. A gente está falando de ter cuidados, né? Às vezes você pegava um determinado produto, alguma coisa num supermercado e chega em casa e abre, não lava, não tem uma higienização. Então isso tem que ser cultura, né? A gente está vendo que lá no Ocidente, era cultural a utilização das máscaras e agora a gente também vai ter que começar a ter essa cultura, ter esse costume. Viu? Voltei, pessoal? Ixi, eu caí ou voltei? Acho que eu voltei. Viu sobre a questão que no Brasil estamos vendo efeitos graves da doença em pessoas que não são no grupo de risco? Essa aí era uma das fake news que eu ia falar. Obrigadão, viu, Jéssica? O que está acontecendo? Circulou durante muito tempo a informação de que o Covid-19 ele atacava principalmente um determinado grupo de risco, né, os idosos. Obrigado, pessoal, obrigado. Então, eles começaram a divulgar a ideia de que o grupo de risco, né, os idosos e pessoas que têm várias outras doenças, seriam o grupo mais afetado, tá, pelo Covid-19. Só que aqui no Brasil a gente está vendo uma estatística totalmente contrária, né? 40% dos casos, se eu não me engano, pessoal, 40% dos casos mais graves estão relacionados com pessoas abaixo dessa faixa crítica de idade. Tá? Nós tivemos casos de 35 anos, de 42 anos, nós tivemos casos de pessoas que não tinham problema nenhum de saúde e desenvolveram um quadro clínico bem avançado, bem complicado, precisou de intubação e tudo mais. Então, sim, tem que tomar cuidado. E essa fake news aí, da gente falar que o Covid só pega em idoso, cria aquela ideia da quarentena quarentena vertical, né? Onde você vai quarentenar apenas as pessoas do grupo de risco. Isso é muito complicado, porque essas pessoas têm contato com pessoas que estarão fora da quarentena. Então não vai adiantar de nada. E outra, por exemplo, na minha família eu tenho pessoas do grupo de risco com problemas e que precisam continuar trabalhando. Né? Não tem como você falar assim para a pessoa, né? Vive da aposentadoria. Às vezes a aposentadoria é mínima e precisa continuar trabalhando. Então, como é que você vai pôr uma pessoa dessa em quarentena, né? A pessoa mais frágil do nosso grupo, se prende ela em casa, sem dinheiro, sem condições, e vai ter contato com pessoas que estão saindo da quarentena. Então, é bem complicado mesmo, tá? Pessoal, o site lá, o Grupo Mave que eu estava falando lá da Fiocruz, é bem bacana, tá? Tem muita informação legal, tem muitos sites e estudos que estão rodando o mundo todo, tá? O Logon Data já falei também, e tem mais um que...
Ah, é o Brasil I.O. Também conheci ontem, né? Eu vi para uma live o pessoal falando dele, pesquisei. Eles fazem um conjunto de todas as informações que eles conseguem de ministérios da saúde de várias secretarias de saúde do país e tudo mais. E eles vão organizando esses dados de uma maneira bem mais fácil, bem mais didática e com muitos gráficos que ajudam bastante a gente ver, assim como o Logon Data, tá? Ajuda demais, tá? Você acha que em qual mês o vírus se tornará mais estável no Brasil para voltar a trabalhar, voltar à rotina normal? Então, eu não consigo te dizer nenhum tipo de informação dessa, tá? Porque o Brasil, ele é um país gigantesco, né? Ele tem vários países dentro de um país só. Então, o que pode estar acontecendo em São Paulo, está acontecendo diferente em Rio de Janeiro, está acontecendo diferente em Minas Gerais, está acontecendo diferente no Goiás, está acontecendo muito diferente na região norte, lá no Amazonas, Manaus. Então, isso vai depender de cada região mesmo, tá? Do que está sendo feito, como está sendo feito, qual é a amplitude do que está acontecendo e o que está sendo feito, tá? Acredito que o normal, rotina normal, a gente não vai ter por um tempo, tá? Então, a gente vai começar a ter a flexibilização, né? Algumas regiões do Brasil já liberaram isso, né? Só que ainda vai ser aquela questão, né? Por exemplo, tem supermercado que está atendendo só lá no caixa, né? A pessoa não entra, não tem muito contato nos corredores e tudo mais. A gente vai ter que ir se adaptando, a gente vai ter que ir aprendendo a lidar com essa nova situação, tudo bem? Porque afinal de contas é um vírus que está circulando, né? Circula de pessoa para pessoa e principalmente o maior problema é que ele é transmitido de pessoa para pessoa, mesmo sem ter sintomas, tá? Deixa eu pegar outra fake news que eu recebi aqui. Ah, beleza. Fake news falando de outros países que não fizeram nada e a população pegou o Covid-19, sobreviveu, criou imunidade de manada e tá tudo bem, né? Agora tá livre do problema. Pessoal, várias fake news falando de vários lugares do mundo. Uma delas que eu recebi foi a de Israel, que falava que só isolou os idosos, tá? E ele falava que ele não tinha feito nada, só isolou os idosos e estava tudo bem. Mentira, tá? Em todas as últimas pronunciamentos, né, do primeiro-ministro lá de Israel, se não me engano, eu perdi o nome dele aqui, mas ele falou que tinha várias restrições diferentes, ele até falou que tinha quase que seria considerado mesmo um crime violar a quarentena, então isso era bem complicado. E eles, né, estão vendo os casos aumentarem numa velocidade absurda lá, e por isso que eles tiveram que aumentar a restrição muito mais rápido do que outros países fizeram, tá? A gente viu outros países, né, outros mega países, né, também tratando como se não fosse nada e tiveram problema, tá? Então essa é uma fake news mesmo, tá? Também recebi uma falando da Suécia, que a Suécia registrou que não estava fazendo nada e eles estão registrando um grande número de mortos agora e estão testando muita gente mesmo para ver o que está acontecendo, para tentar ver o que vão fazer, né, para poder controlar essa pandemia aí. Quando você sai para comprar alimento, né, então, superfícies, o vírus ele fica pouco tempo em determinadas superfícies, tem superfícies que ficam mais tempo, tá? Mas eu sugiro um cuidado, né? Se você tem como ter esse cuidado, essa proteção a mais, faça, tá? Tudo que você tiver a seu alcance, faça. Porque tem um estudo, vai estar na descrição do vídeo também depois para vocês, que fala que se você evitar uma pessoa sendo contaminada hoje, daqui 30 dias você evitou, né, o contágio de mais de 2.000 pessoas. Então você evitando que uma pessoa seja contaminada hoje, daqui a 30 dias você salvou muito mais de 2.000 pessoas. Então essa é a informação de você ter condições de se cuidar ajuda demais, porque, por exemplo, aqui na minha casa, eu e minha esposa, então a gente consegue ficar isolado, digamos assim, um do outro. Mas tem pessoas que vivem 6, 7 pessoas no mesmo cômodo, né? A casa é um cômodo só, então é muito complicado ter isolamento, né? Então você tem que tentar, né, fazer tudo possível para evitar, né, trazer esse contágio para dentro da sua casa, para você e para sua família, tá bom? Meninos, pessoal, em geral,
Para a gente indo mais para o final aí, para poder ajudar vocês um pouquinho, o que eu separei aqui para vocês? Quando as pessoas falam sobre medicamentos, tá? Isso aí é uma coisa bem delicada de se falar, mas eu vi muitas fake news e eu acho que era importante eu falar isso aqui para vocês e deixar registrado. Qualquer medicamento que apareça agora, né, seja na mídia, seja na internet, seja mesmo, sei lá, pronunciamento que for, tá? Todos esses medicamentos estão sendo testados no mundo todo, tá? Tem lugar que dá certo, tem pessoa que dá certo, tem pessoa que não dá certo, tá? Tem vários medicamentos, vários tratamentos diferentes que estão sendo pesquisados, tá? Ainda não existe um protocolo, né? A OMS não liberou nenhum protocolo de como curar, de como tratar o coronavírus, né? O Covid-19 de maneira correta. Então, todo mundo está testando, tá? Eu vi aqui uma fake news que a gente recebeu falando sobre a utilização do plasma de pessoas que já se curaram do Covid-19. Gente, não tem como você retirar o plasma, né, a parte líquida do sangue da pessoa e fazer um soro para quantas milhões de pessoas? É impossível você fazer isso, né? Então, geralmente, esses tratamentos eles estão acontecendo em casos mais graves. A pessoa está na UTI, já está praticamente ali há alguns dias, 5, 6 dias ali já entubada, e eles vão tentando esses tratamentos. À medida que esses tratamentos vão se mostrando eficazes, eles vão sendo colocados à disposição de estudos, vários cientistas, aí entra a ciência, o papel da ciência, tá? Para ajudar a gente a identificar se isso foi um caso isolado que deu certo ou se pode ser realmente ampliado em uma escala global no caso dessa pandemia, tá? Então, essa seria a ideia. Por que vocês, só para a gente finalizar aí, eu já ir para os recadinhos finais, por que é importante, pessoal, a gente tomar cuidado com tudo isso? Porque vocês viram que em várias dessas fake news envolve a pessoa sair de casa, né, sem necessidade ou simplesmente achando que a quarentena não vai funcionar. Envolve a pessoa buscar tratamentos que não existem ou que não precisam, e isso vai tirar medicamento de circulação ou vai causar a hipervitaminose, que eu falei lá no comecinho da live para vocês, e isso pode fazer com que essa pessoa vá parar no hospital. Então, quanto menos isso circular, é melhor. Então, porque a gente vai ajudar o sistema de saúde que ele ainda está recebendo, né, outras coisas além do Covid-19. Acho que isso é um erro que todo mundo comete, né? Agora só se fala de Covid, aí esqueceu todas as outras doenças? Não, tá? Ainda tem gente ficando doente de dengue, ainda tem gente pegando outras doenças, tem gente fazendo tratamento de câncer, tem gente fazendo cirurgias que não tem como ser adiada, e tudo isso ocupa hospital, ocupa profissionais da saúde, ocupa leitos. Então, o sistema de saúde, ele não comporta, né, uma pandemia desse jeito igual a gente tem, a gente sabe disso, já está comprovado com dados, com informações, e a gente precisa ajudar, né, evitando parar no hospital por bobeiras, né, por informações erradas. Muitas propagandas que o coronavírus é bobagem. Pois é, né, a gente tem vários países no mundo que pagaram para ver, né, sobre essa gripezinha, né, e agora a gente está vendo um quadro de mortes absurdos, né? E aqui na América do Sul a gente tem, né, um exemplo de um país que está sofrendo bastante porque o sistema de saúde não consegue comportar, o sistema funerário muito menos, e o país entrou em caos, né? O Brasil ainda está só em quarentena, não está totalmente fechado, igual alguns países que você não pode sair por nada mesmo, né? Totalmente fechado. Então tem que tomar cuidado. Nosso sistema de saúde, ele pode ser melhorado, mas para isso eu preciso de tempo. E eu volto a falar o que a gente tinha comentado na última live. É achatar a curva, né? Não é procurar um monte de coisa. Será que posso ter... sobre os temas de redação, né? Ontem teve uma live do Guga, foi topíssima, e ele foi um dos temas que ele falou, foi a questão não do Covid-19, mas preparar o sistema de saúde, como se cuidar, né, para próximas pandemias, ou como seria a sociedade, e várias coisas. A gente tem vários vídeos falando sobre isso.
Tem vídeo sendo postado mostrando hospitais vazios, sim, e a gente vai ver isso mesmo. Eu recebi 2 vídeos de Brasília mostrando o hospital totalmente deserto e o pessoal falando de pandemia, mas o hospital está deserto. Como o sistema de saúde, né, ele tem várias unidades, o que eles fizeram? Algumas unidades não recebem pessoas com suspeita de Covid-19 nem com sintomas. Essas unidades estão ali para receber você que caiu, quebrou a perna, que você bateu o carro, ou sofreu outro acidente, ou precisa fazer um tratamento, ou vacinar. Então, esses hospitais fantasma, né, hospitais vazios que eles estão falando, são hospitais que não estão, né, naquela rede que vai receber os casos de corona. Tá? Então, por isso que o pessoal está mostrando esses hospitais vazios. É bem complicado mesmo, né? Eu recebi vários de Brasília, se eu não me engano, um de Pernambuco também que eu vi. O pessoal mostrando, né, que não tem nada, mas na verdade são hospitais que não vão receber ninguém de Covid. Por quê? Eu não quero que as pessoas que chegaram com o braço quebrado peguem Covid, porque aí eu vou ter que tratar um braço quebrado e ainda o Covid, então não dá, tá? Muita gente acreditando, né? Fake news existe porque alguém sempre acredita, né? E porque as pessoas, como eu falei, nem todas têm acesso ou compreendem a informação ou lê a notícia toda lá para ver o que está falando de verdade, tá bom? Pessoal, então é isso. Acho que para não ficar muito longa a live aí, se vocês tiverem alguma dúvida eu ainda respondo, mas já vou deixando aqui o meu finalzinho aqui para vocês. Se cuidem, fiquem bem, tá? Espero que todos estejam saudáveis e se puder ficar em casa, fica. Se precisar sair, tome todas as medidas que você puder para se cuidar, se proteger e também proteger outras pessoas. De certa forma isso é bom porque esse é outros casos, mas lotar os outros hospitais. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento a gente está selecionando alguns hospitais para receber para receber o coronavírus, o Covid-19, e à medida que esses hospitais não forem mais suficientes, eles vão eleger outros locais, tá bom? Mas por enquanto eu tenho essa separação em alguns estados, em alguns locais, tá bom? Obrigadão, pessoal, foi ótimo estar aí com vocês, se cuidem e fiquem em casa. Até a próxima, tchau, tchau.